Olá pessoal, professor Cleiton Peixer novamente com vocês aqui, retornando aí do nosso cafezinho, né? E dando continuidade aí no nosso terceiro bloco falando de perícia, né? De prova pericial. Como nós vimos no bloco anterior, será apresentado o laudo pelo perito oficial ou pelo perito nomeado. As partes terão a possibilidade de se manifestar sobre o laudo, apresentar os quesitos, né? Ou seja, buscar esclarecimentos do perito com relação ao laudo e, se possível, até fazer com que ele seja ouvido em audiência, né? Em caso excepcional, a critério do juiz, perfeito? E agora nós precisamos entender como que é o laudo pericial, né? O que descreve o laudo pericial e como ele é elaborado, né? Então vamos lá para o material, vou mostrar para vocês. O laudo pericial é a conclusão a que chegaram os peritos, exposta na forma escrita, devidamente fundamentada, constando todas as observações pertinentes ao que foi verificado e contendo as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Ou seja, é um documento oficial, deve ser escrito e devidamente fundamentado, né, com todas as observações. A estrutura do laudo de exame de corpo de delito compõe-se o laudo dos seguintes elementos, ou seja, o que tem que constar de informação no exame de corpo de delito. Então, olha só. Tópico de identificação constando a dependência onde foi realizado, os números do boletim de ocorrência, do inquérito policial e do distrito aos quais se referem, bem como o lugar para onde deve ser remetido. B. Titulação. Nome do exame a ser efetivado, como por exemplo, laudo de exame de corpo de delito ou exame necroscópico. Nome da pessoa a ser analisada. Opa. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho que passou. Tem um probleminha nos meus slides aqui. Opa, voltamos. Desculpem. Olha só. Nome da pessoa a ser analisada, né? Elenco dos quesitos a serem respondidos. Exemplo quanto ao exame necroscópico, por exemplo aqui, né? Houve morte? Qual a causa? Qual a natureza do agente, instrumento ou meio que a produziu? Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou outro meio insidioso ou cruel? Percebam vocês que aqui no exame necroscópico se busca, com o exame de corpo de delito, definir se o crime foi praticado dentro de alguma das qualificadoras do crime de homicídio, né? Então, percebam como é importante, e isso vai ser questionado, vem aqui comigo, olha só. Isso é importante e vai ser questionado lá no júri, por exemplo, no crime de homicídio doloso, né? Então, se esse crime foi praticado com que instrumento, né? De que forma, se foi empregado veneno, explosivo, etc. São as qualificadoras do crime de homicídio. Para isso, para que se tenha lá na frente, no plenário do júri, uma condenação, o laudo é super importante, porque é nele que o promotor público vai se basear para pedir a condenação e a defesa vai tentar desconstituí-lo ou demonstrar para os jurados que aquele laudo não representa a verdade ou foi elaborado de uma forma errônea, né? Alguma coisa nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, eu fiz recentemente um plenário do júri no estado de Pernambuco. O laudo pericial apontou que a vítima tinha sido surpreendida e morta em cima da cama, bêbada. E daquela situação levou 7 golpes de facada. A defesa propunha, né, a versão do réu de que houve uma luta corporal, né, se alegou legítima defesa, porque houve uma luta corporal num ambiente residencial, dentro da casa, onde o réu foi atacado pela vítima, conseguiu tomar a faca e conseguiu acertar as facadas, inclusive nas costas, né? Isso foi debatido no júri, o promotor pediu a condenação nos termos da denúncia, dizendo que ele foi morto em cima da cama, e vinha o laudo. O laudo dizia isso. O laudo dizia que a vítima provavelmente estava dormindo, bêbada, quando foi atingida pelos golpes. Entretanto, não tinha foto do local
panorâmica ali da residência, só tinha foto do cadáver em cima da cama, né? Não tinha nenhum outro elemento que pudesse trazer à baila que houve uma luta corporal, no sentido que foi alegado pela defesa. E pasme, no laudo dizia que a perícia foi realizada, mas não de forma satisfatória por falta de equipamento, né, adequado. Então foram tiradas fotos com celular. E isso deu uma grande força para a defesa, porque um laudo desse não pode ter a força para a condenação, né? Um laudo que não foi explorado devidamente o local, um laudo que o próprio perito diz que não tinha equipamentos necessários, né, para realizar o laudo, que foi tirado foto com celular, então prejudica o laudo, né, e ele deixa a prova fraca. Então, para que se tenha um laudo bem feito, tem que seguir esses parâmetros, né? Tem que ter a foto panorâmica, como diz a lei, precisa de uma descrição minuciosa de tudo o que aconteceu ali. Senão, esse laudo se torna imprestável, né? Voltando lá no nosso material, olha só. Nós falamos aqui com relação ao laudo de exame necroscópico, né? E eu disse a vocês que menciona aqui as qualificadoras do homicídio. E no caso de uma lesão corporal, não seria diferente. Olha só, a ofensa à integridade corporal ou à saúde do examinado. Qual a natureza do agente, instrumento ou meio que a produziu? Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou por outro meio insidioso ou cruel? Resposta especificada. Aqui, vejam que existem os mesmos quesitos aí do anterior, né? Mas olha só com relação à especificidade. Restará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, ou perigo de vida, ou debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou antecipação de parto, também resposta especificada. Resultará incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente, ou abortamento, né? Então percebam que aqui você tem todos os requisitos aí que pede lá no artigo 129 do Código Penal com relação à lesão corporal. Por isso a importância do laudo, de justificar cada situação dessa para que se tenha robustez e segurança para uma eventual condenação. Corpo do laudo, que envolve a qualificação da vítima, o histórico do caso, as vestes, conforme o caso, a realidade da morte, os aspectos internos e externos do corpo, né? Então, tudo descrito nesse laudo. Discussão e conclusão, né? Onde consta a opinião dos peritos acerca do examinado e respostas aos quesitos. E aí, então, a gente finaliza o laudo, né? Então, essa é a estrutura de um laudo pericial, que será finalizado com a conclusão e resposta aos quesitos. E aí, nomeado assistente técnico, né, ou o Ministério Público poderá criticar esse laudo, poderá oferecer novos quesitos, poderá pedir esclarecimentos e etc, né? Ou seja, você precisa ter uma certeza através do laudo, que é a prova mais importante aqui no processo para uma eventual condenação. E para isso você precisa ter uma descrição minuciosa de todo o cenário, de como o crime aconteceu, e é para isso que os peritos estão, né, vão lá para identificar dentro daquele cenário, né, voltar um pouco no tempo e demonstrar para o juízo, né, como ocorreram os fatos. Vamos dar uma olhadinha no material, olha só. Descrição minuciosa. Há exigência legal para que os peritos não optem por descrições sucintas e resumidas ao retratarem uma inspeção, que é extremamente importante para a prova do corpo de delito. Além de significar, muitas vezes, pontos cruciais para as partes na sustentação ou afastamento de uma qualificadora ou causa de aumento de pena. Assim, discorrer pormenorizadamente sobre o perigo de vida ou a gravidade e extensão do ferimento no contexto das lesões corporais constitui auxílio insuperável para o debate da causa em juízo. Logo, laudos concisos e pobres de detalhes podem significar nítida ofensa ao devido processo legal, por ofender o direito à prova e à própria ampla defesa.
Podem, pois, as partes questionar o conteúdo do laudo, solicitando ao juiz que determine aos peritos os esclarecimentos necessários à sua devida complementação, né? E aí está lá os quesitos, né? Então, o que são os quesitos? São questões formuladas sobre um assunto específico que exigem como respostas opiniões ou pareceres. Os quesitos podem ser oferecidos pela autoridade e pelas partes até o dia da diligência. Perfeito? Então, como eu disse a vocês, é necessário que tenha robustez, né, o laudo pericial. Então, de uma forma que a descrição seja minuciosa, pormenorizada, levando em consideração todos os cenários e as hipóteses do crime e dando-se a oportunidade, então, às partes, né, de oferecerem os quesitos, né? E depois, seguindo lá no material, tem o parágrafo único, né, que fala: o laudo pericial será elaborado no prazo de 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos, né? Ultrapassar o prazo legal e até mesmo a prorrogação fixada pelo juiz não constitui nulidade, mas mera irregularidade. Por certo que, se tiver laudos muito complexos e o perito demandar de outras diligências ou aprofundamento em alguma matéria específica, esse laudo demorará mais do que esses 10 dias estipulado por lei. E isso não quer dizer que gere nulidade, né? Isso pode ser interpretado aí como uma mera irregularidade, até porque quando se fala em nulidade, nós temos que demonstrar o prejuízo, né? E um atraso na entrega do laudo não pode representar um prejuízo para o réu que possa gerar nulidade, perfeito? Vamos dar uma olhadinha na jurisprudência que eu trouxe no material? Olha só, STF, né? Alegação de nulidade no laudo pericial, pois teria sido elaborado após o decurso do prazo legal de 10 dias. Suposta violação ao artigo 160, parágrafo único do Código de Processo Penal. Inexistente. O prazo estabelecido pela lei é impróprio. Caso seja ultrapassado, não implica nenhuma sanção processual específica. Perfeito? Então, voltando aqui comigo, vocês perceberam que não existe qualquer prejuízo se esse laudo não for apresentado dentro do prazo estipulado na lei de 10 dias. Pode ser prorrogado isso sem que cause nulidade, sem que cause prejuízo, né? E o exame de corpo de delito, num outro sistema aí, numa outra ótica, ele pode, a lei autoriza que ele seja realizado a qualquer hora, né? Então, percebam, ocorreu um homicídio, no final de semana você não vai esperar até o próximo dia útil para encaminhar o perito, né? Aconteceu o crime à noite, o perito tem que estar lá para fazer a avaliação do local nas condições em que foram praticados o crime, né? Então, é autorizado e determinado por lei que o laudo pode ser feito, a perícia técnica pode ser feita a qualquer hora. Vamos dar uma olhadinha no material. Está lá no artigo 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. É razoável que assim seja, pois a necessidade de verificação feita pelos peritos é que deve impor os limites para a concretização do exame. É possível que uma necrópsia precise ser feita durante um feriado ou na madrugada para que o cadáver possa ser logo liberado para as cerimônias funerais, incomodando o mínimo possível a família da vítima. Então percebam que aqui não precisa ter uma regularidade nos horários, né? Você pode realizar esse exame de corpo de delito, essa perícia no local ou no corpo, né? A qualquer hora. Não faria nenhum sentido uma pessoa que faleceu no final de semana tenha que esperar até o próximo dia útil para que seja feita a perícia e só então, depois disso, autorizado o sepultamento, né? Visando sempre aí o bem-estar da família, o menor sofrimento, perfeito? Como o nosso tempo aqui é curto, nós vamos parando aqui esse terceiro bloco e voltamos para finalizar no quarto bloco em seguida. Até mais.